Olá pessoal, estamos aqui com mais gravação do nosso Capcast e o tema dessa edição agora será debatendo com a Receita Federal, onde vamos trazer todo o processo e análise da destinação e dos avanços da Receita Federal. Então estamos aqui com a Amanda, representando o ICIA, que é uma das instituições que a gente faz campanha, onde começou conosco. Dr. Arthur Campos, representando a Receita Federal, onde vai trazer uns dados super atuais para nós. E nosso diretor Lucas, que vai dirigir nossa Capcast dessa edição. Fiquem ligados aí, se tiver alguma dúvida, manda para a gente através do nosso Instagram e vamos começar. Vamos lá. Sejam bem-vindos. A gente vai mediar aqui esse podcast, né, e trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo mais sobre a destinação da Receita, sobre a importância do ICIA frente a essas destinações, né, do imposto de renda. A gente sabe que durante o ano o imposto de renda é uma declaração muito aguardada, porque de fato é onde você vai oferir a renda ali do contribuinte, você vai dar destinos, é o que a gente pretende, né, a órgãos específicos ali, para que aquilo seja um pontapé inicial ao cuidado da saúde, ao cuidado de pessoas que necessitam, né, daquele investimento. Então, primeiramente, gostaria que vocês se apresentassem para nós aqui, quem são vocês, um pouco do currículo aí. A gente tem a honra de estar com vocês. Bom, meu nome é Amanda Marques, né? Eu estou representando hoje o ICIA aqui, também o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, também sou conselheira, né, do CONDICA. E estou nessa missão, né, já há alguns anos, já são 5 anos aí, né, que eu estou no ICIA, e que a gente também está com essa campanha, né, que é a campanha da destinação do imposto de renda, onde a gente vem tentando trazer essa cultura aqui para Caruaru a cada ano, e cada ano a gente está conseguindo aí resultados positivos, graças aos parceiros, a essa união de forças. Vem tendo evolução, né? Muita mesmo. Coisa boa. Já vou estar trazendo essas novidades. Ela tem notícias boas. Sim, tenho notícias boas. Ótimo, é isso que a gente gosta. Meu nome é Arthur, sou auditor fiscal da Receita Federal, estou delegado na delegacia aqui de Caruaru, junto a Rafael, delegado adjunto. Também faço uma pontinha na região, como a gestão do crédito tributário, direito creditório. E eu considero aqui uma bela oportunidade de estar falando com a população, estar falando com a classe dos contadores, estar falando com os parceiros, que esse é um lado da Receita Federal que é pouco conhecido, mas está cada vez mais a gente divulgando, e que faz parte da nossa missão institucional, que é o bem-estar social, né, e econômico, né? E eu fico muito feliz de estar aqui e fico à disposição. Vai ser um belo bate-bola aqui. Show de bola. A gente vai dar início aí. Eu acho que o ponto principal da nossa conversa, de fato, é a destinação, né? E de acordo com a destinação, vão surgindo outros assuntos também. Acho que aí para onde é que é empregado, né, aquele valor, quais os desafios, prestações de contas, benefícios e assim sucessivamente, né? Sheila. Que é o caso, né, que a gente fala que quando se fala em Receita Federal, todo mundo já entra aquele boom. Já tem aquela negatividade. E hoje, com o passar do tempo, no que a gente vai conversando, vai esclarecendo, hoje o pessoal, quando vira o ano, janeiro, já está com a sua documentação, já está com, né? Vamos entregar, vamos se regularizar, está entendendo que não é um processo fiscalizatório, não é um processo de punição, é sim uma prestação que a gente de conta que nós temos. E através disso, o processo da destinação tem ganhado também uma força muito grande, né? Porque também muita gente tinha aquele tabu. Eu não vou destinar porque vou estar aos olhos da Receita Federal. Então, o trabalho também da Receita Federal, né? Quero também agradecer a Rafael, que é um parceiraço nosso, que ele também quebrou muito essa visão. Ele aqui na nossa região fez um trabalho muito bom, acredito, com a sua equipe, né? Que vocês sempre estão presentes conosco, nos atendem, então muito obrigado também. Então, isso está trazendo muita clareza e traz a população contribuinte, né? Tira aquele ar de responsabilidade, de fiscalização. Então, eu queria que você falasse um pouco, Arthur, como é que esse processo de destinação, a gente teve antes, no mês de março, a gente fez uma Capcast gravando, debatendo também com a Receita Federal referente,
fazendo a campanha também para um imposto de renda. E hoje a função que a gente está nesse bate-papo é para a gente mostrar essa prestação de conta, o que a destinação traz, o potencial que Caruaru e a região tem, o que a gente já consegue hoje, né? Se a gente tinha uma meta, como é que ficou essa meta, se aumentou diante de toda a campanha. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Muitas perguntas, uma pergunta só. Isso aqui a gente tem umas 4 horas de podcast, acho que eu consigo responder. Se me permite, eu acho que é até interessante, talvez, a gente iniciar pela importância da receita, né, para o meio socioeconômico do país, né? Isso daí já daria um podcast. Mas, vamos lá. Começar do começo. Nossa missão. O que é que tem lá no nosso diagrama de valores? Se você for no site da Receita, vai ler assim: nós administramos a arrecadação tributária e aduaneira. Isso é uma questão mais pragmática. Nós administramos isso e pronto. Porque está na lei, pronto. Mas tem uma questão axiológica, de valores, que vem na sequência. Contribuindo para o bem-estar social e econômico do país. Esse é o propósito da Receita Federal. Então, a Receita Federal não é um órgão tecnocrata, né, que só vê números. A Receita Federal é a razão do próprio Estado. Se não houver os tributos que sustentam o Estado, não há que se falar nem em direitos, em propriedade privada, não há que se falar em educação, não dá para falar em investimentos, defesa nacional, não dá para falar em nada disso. Então é um estado de caos e barbárie, um estado sem um local sem Estado, sem uma estrutura para manter um Estado. Claro que tem debate do tamanho do Estado, isso é outra questão. Mas a importância do Estado é fundamental para organizar as coisas e estruturar minimamente, certo? Então a Receita Federal está nesse sustentáculo, né? E vamos dizer assim, patrocinar o bem-estar, ajudar a contribuir o bem-estar social e econômico do país, encontramos junto, por exemplo, parceiros como o ICIA, né? O ICIA, no âmago dos propósitos do ICIA, eu acredito que está em melhorar as condições sociais daquele ambiente, de pessoas que estão no estado de vulnerabilidade ali, uma doença super importante ali, né? E o ICIA, como instituição, por meio dos seus doadores e das destinações de investidores, de apoiadores, está prestando esse atendimento social. E a Receita também, nesse âmago, vem prestar, existe os projetos legais de destinação social do imposto de renda, que eu prefiro chamar de investimento. Eu queria trocar esse mindset aqui para investimento. E é mais do que um investimento, porque quando a gente investe numa empresa, a gente está usando recursos próprios para uma finalidade privada, vamos dizer assim. Quando a gente investe nos projetos e nos fundos, a gente não só está colocando um dinheiro que já não é da empresa, que é o dinheiro que iria para o Tesouro Nacional de qualquer forma, investindo ou não em projetos que eu vou mostrar já, aquele dinheiro vai para o Estado, para sustentar as políticas de Estado, municipais, estaduais e federais. Mas o empresário, o investidor pessoa física, o investidor pessoa jurídica, ele pode dizer: eu gostaria que 10% desse meu imposto de renda que eu já estou pagando, ao invés de ir para o Tesouro Nacional, fosse para o projeto A, o projeto B, o projeto C, porque eu estou vendo acontecer, está aqui na minha asa, vamos dizer, está aqui no meu município, eu vejo o que ele traz de benfeitoria, de melhorias no ambiente ali, e não só melhorias sociais, como melhorias na questão econômicas. Sim. Então, por exemplo, investimento no esporte, lei de incentivo ao esporte. Se puder passar o slide, tem a pessoa, eu fiz aqui um apanhado de, vamos falar primeiro da pessoa jurídica, depois a gente fala da pessoa física.
Por que primeiro eu vou dar um enfoque grande na pessoa jurídica? Porque a pessoa jurídica a gente vê que tem um gap muito grande, tem uma distância muito grande entre o que efetivamente é investido hoje em projetos, em ações e fundos, no que é o potencial. Então, não é da nossa cultura empresarial fazer essas destinações. Não estou dizendo que não haja. Então, temos muitos parceiros hoje, mas para o potencial que a gente poderia ter, estamos muito aquém. Eu acho que, assim, essa questão a gente tem que quebrar um pouco, né, do estigma de que a destinação, como você está falando, não sai propriamente do bolso, não, como uma despesa extra não. E etc, né, algo que você já tem ali. E eu trago aqui provando, tem um DRE, tem um caixa aqui, eu vou mostrar como é que, em resumo, isso apareceria na contabilidade da empresa. Que legal. Não sai um centavo. Então, para dizer, não, esse eu faço, como eu estava falando para ela, o investidor, pessoa física, pessoa jurídica, pode dizer, mas eu faço questão desse um centavo. Mas nem esse um centavo sai do bolso. Assim, então, tem a mesma quantidade que iria para o Tesouro Nacional, você só pega um pedaço e destina para onde a empresa, a pessoa jurídica ou a pessoa física gostaria que aquele valor fosse aplicado. Então, como se, a gente pode falar como se eu pegasse um percentual ali do Tesouro Nacional que seria utilizado pelo governo em N maneiras, e eu escolho para onde ele vai, né? Eu dou destino para onde ele vai. Isso é como se você, por exemplo, você morasse num condomínio e você pague sua taxa ordinária lá, pronto. E você vai ter que pagar sua taxa ordinária, R$100, de toda forma, para o condomínio. Mas você pode dizer, condomínio, eu vou te passar R$90, e os 10 restantes, eu quero que você pinte aqui meu corredor. Você tem o direito da escolha, né? Eu estou escolhendo onde vai ser aplicado. Então veja o poder, né, de você transformar ativamente. Então começo pela cultura. Cultura. Lei de incentivo à cultura é a pessoa jurídica pode investir até 4% do seu lucro antes do imposto de renda calculado, né? O LAIR, né? O lucro antes do imposto de renda. Os 15% você aplica em cima do, vamos dizer, tem até um exemplo, então desse 1 milhão de imposto de renda a pagar, vamos dizer, pessoas jurídicas do lucro real, certo? Importa dizer, só pode ser do lucro real. Tem 1 milhão. Então, desse 1 milhão é aplicado uma alíquota de 15% em cima de 1 milhão. Então, R$150 mil de imposto de renda a pagar, em cima do lucro de 1 milhão. Então, em cima desses 150 mil, 10% é o meu máximo, que eu posso destinar. Então, eu posso doar 15 mil desses 150 mil, eu posso ratear dessa forma aqui, para dar os 10%, certo? Eu vou pagar os mesmos 150 mil. Os mesmos 150 mil. Só vou dizer, eu quero que aplique esses 15 dos 150 aqui, onde eu estou vendo, onde minha empresa tem interesse que seja fomentada, e o restante vai para os cofres do Tesouro Nacional para servir para as políticas públicas Brasil afora, certo? Então, lei de incentivo à cultura e educação. Às vezes a cultura é muito marginalizada. Então a cultura, vou patrocinar a cultura. Mas o que é cultura? Vamos pensar um pouquinho no que é cultura. Cultura é os valores do nosso povo, né? Cultura é o legado que a gente faz. É o que a gente... nossas tradições, a perpetuação do que a gente é aqui. Então o que dá liga na gente aqui enquanto sertanejo, enquanto caruaruense, enquanto pernambucano, enquanto nordestino. Então, é uma valorização... Todo o estado tem a sua cultura, né? É uma valorização... As suas raízes, né? Que a gente das pode nossas raízes. Não só... E valorizando, perpetuando para as próximas gerações. Exato. Porque dentro dos projetos de cultura estão projetos literários, projetos arte visual, projeto de música erudita, música instrumental, música regional. Será que a gente tem música regional aqui na nossa região? Tá, eu acho que tem, né? Artes cênicas, exposições, congressos. Então, tudo isso leva o nosso legado, a nossa essência de nordestino, de caruaruense, para frente.
E até a etimologia da palavra cultura mesmo, né? Cultura vem de cuidar, vem do latim cuidar. Agricultura, cuidar do campo, das coisas relacionadas. Então é o cuidado com a nossa essência. Cuidado de conosco. transmissão. Isso. Do que somos, né? Do que somos. Do que somos, do que Será somos que isso é feitos. importante, manter a nossa essência, perpetuar nossa nordestinidade, nossa identidade cultural, né? E isso fazer com que outras pessoas que não estão inseridas em nossa cultura aqui regional possam chegar nessas pessoas, para que essas pessoas possam conhecer, admirar e respeitar também. Então, uma forma da gente cobrar, né, respeito à nossa cultura, à nossa essência aqui nordestina, caruaruense, pernambucana, na sertaneja, é a gente valorizar. Valorizar. Então, a gente tem essa possibilidade de valorizar uns 4%. Os 4%. Então, até aqui, a gente fala de projetos, certo? Diferente dos fundos. Dos fundos, a gente doa um fundo que a gente pode até converter aquela doação a um fundo, aquela destinação, um investimento a um fundo, para uma entidade, via chancela, né? Mas aqui eu escolho o projeto. Então, no caso aqui, pessoa física, pessoa jurídica, eu escolho um projeto que agrade a empresa, que faça sentido, às vezes um projeto que existe na região, e apoio esse projeto com dinheiro que nem é meu, né? Um dinheiro que já é do tributo. Então, melhor que isso. Né? Esses projetos, Arthur, eles estão listados na base da Receita? Eu posso escolher um projeto no meu bairro? Como é que funciona? Vamos supor. Cada incentivo desse está ligado ao ministério que faz gestão sobre esse assunto. Perfeito. Por exemplo, cultura está ligada ao MINC. Então não tem a ver com o Ministério da Fazenda no sentido assim de normatizar, de escolher, né? Então, os projetos são aprovados, são submetidos, no caso da cultura, submetidos por pessoas jurídicas e físicas, ou físicas, submetido ao MINC, Ministério da Cultura, é feita a análise desse projeto, enquadrado nos artigos que devem enquadrar, aprovado e sai no site deles lá. Então, você sai no Diário Oficial dizendo, olha, esse projeto está aprovado, a conta para esse projeto é esse. Ele tem que estar toda legalizada. Regulamentado, né? E tá lá no site do MINC a lista de todos os projetos aprovados. Perfeito. Então, que no caso, é importante a gente uma forma deixar do projeto ressaltado também, né? Que assim, às vezes a pessoa faz o projeto, tá lá, prepara a casa, prepara tudo, mas a parte documental de regularização ainda não está em dias. Então, a gente às vezes faz campanha, vai lá para fazer, mas não chega a destinação até ela porque está faltando justamente estar regularizada. Então, é interessante, quando for fazer a destinação, a gente olhar dentro, tem algum site específico que possa olhar que essas instituições estejam regulamentadas. Que depois eu posso te fornecer tudo que eu estou falando aqui, eu posso dar os links, dar assim uns, né? A pessoa que a gente deixa disponível. Isso. Porque é interessante assim, até para quem cria o projeto, a destinação é uma fonte de receita também para o projeto, né? Então ele vai se regulamentar, vai entrar ali no hall de projetos regulamentados para que ele receba parte da destinação para poder reinvestir. E nossa região, como não é cultural, a destinação, o investimento disso, parte das pessoas jurídicas, também não há uma cultura das pessoas se formalizarem para ficarem aptas à recepção. Isso. Então, é um trabalho muito forte dos contadores. É uma cadeia, né? De chegar junto, divulgar, de estruturar as empresas, os projetos, para que possam ser aprovados e captarem esses recursos. Empresa enquadrada no lucro real faz parte da destinação do imposto de renda a pagar ali para as entidades. Mais uma função que a gente tem, né? Para a gente poder... uma função boa de a gente poder, porque a gente hoje... a gente pode dizer assim que contador hoje a gente trabalha com prazos, com funções, com tudo. Mas isso é um trabalho prazeroso, porque a gente está destinando, a gente está fazendo nosso trabalho social.
E não tem pessoas melhores para indicar o contribuinte àquela destinação, porque a gente tem todos os dados. A gente aqui faz essa apuração de dados para que possa chegar. E eu acho que é interessante que Arthur traz um fato aqui que destinação não se aplica apenas à pessoa física, né? A pessoa jurídica. A gente foca muito na física e não... E na pessoa jurídica tem um poder arrecadatório ali para a destinação muito alto. Muito alto. Então, assim, se você for... E a diferença de uma empresa, né? Poder estar fazendo esse serviço. Que às vezes o empresário quer ajudar e não sabe como, às vezes não tem tempo. Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas de muita mau índoles, então às vezes eles investem de maneira terceirizada deles, mas não tem aquela, não sabe se está sendo utilizado, se está sendo feito. E na sua cidade você até chega lá, conhece o dono, vê as coisas acontecerem. Deixa eu dar uma olhada nos livros contábeis, eu só tenho investidor. A própria empresa ela pode até, lógico, de boa fé, propagar essa destinação dela dentro da empresa. Nós somos uma empresa que apoiamos o incentivo. Responsabilidade social. Tem responsabilidade social. Vincular sua marca e aquilo gera um engajamento, gera uma retroalimentação positiva para a própria empresa. E em termos econômicos, tem estudos do Ministério da Cultura dizendo que cada R$1 investido em cultura gera um retorno de R$1,59 para aquele setor. 59%, né? E somente 59%. Então, isso se aplica em determinadas proporções aos demais também. Porque, por exemplo, o ICIA capta dinheiro do fundo tal, do projeto tal. Por exemplo, estou dando um exemplo do ICIA porque o ICIA está aqui. Mas o ICIA vai precisar comprar medicamentos, vai ter que pagar funcionários, vai ter que contratar gente, vai pagar a gasolina dos carros, vai no mercado comprar a parte alimentar, né? Exato. Então, isso vai fazer a economia do local girar, entendeu? Exato. É uma cadeia que vai surtindo efeito. Porque no que ela vai crescendo, né? Vai aumentando a cadeia. Então, a partir do momento que ela tem... para o capital, para o investimento, se a gente não quiser tratar como destinação social, mas tratar como investimento como sim. Deve ser um investimento. De fato, é um investimento, né? Ele tem um rito processual ali a ser obedecido, né? O contador e etc. Mas ele é um investimento, né? Eu estou investindo por exemplo, nos fundos que trabalham em combate ou em melhoria daquela determinada doença. Então, assim, eu estou auxiliando para que pessoas que têm aquela comorbidade tenham um tratamento melhor. Então isso vai muito além do que números, digamos assim, né? Isso é saúde, isso é vida, né? E dependendo da empresa, pode ter N projetos, a empresa pode dizer, esses projetos têm mais a ver com a natureza da minha empresa, pros propósitos da minha empresa. Então, a empresa, não quero patrocinar o esporte, né? Por exemplo, incentivo ao esporte, pode até 2%. Poxa, 2%. E dentro desse núcleo aqui, esporte, a gente tem reciclagem até 1%. Então posso destinar 2% para esporte e 0% para reciclagem. 1,5% para esporte, 0,5% para reciclagem. 2%. Eu não posso 1,5% reciclagem, que o limite é 1%. Mas dentro do grupo é até 2%, certo? Então, o que seria o esporte? O esporte você está tirando pessoas da vulnerabilidade social, muitas vezes. Mas não só isso. Eu acho curioso quando chega os momentos de Olimpíadas, assim, a gente alguns de nós entramos em uma síndrome do vira-lata, né, que chama assim, né? Poxa, China tá com não sei quantos, não sei o quê, Estados Unidos 200 medalhas de ouro e a gente fica se perguntando por que da gente não tá nem... Às vezes não fica nem até a 10ª colocação. Ou a gente tem dois caminhos, certo? Ou a gente assume que somos uma raça inferior e não devemos almejar situação melhor, ou a gente não. Eles não tem nada que são melhores que a gente. Somos humanos do mesmo jeito. Compartilhamos os mesmos Falta o investimento, né? Falta o investimento. O que é que tem nesses países? A cultura do investimento. Então não adianta ficar chorando na Olimpíada se a gente não investe. Então quantas pessoas estão perdidas, talentos estão sendo desperdiçados porque não são achados. Ou então ela desiste pelo meio do caminho, que é muito difícil.
nos Estados Unidos, numa Inglaterra, no Japão, é mais ou menos, vamos dizer assim, é fácil, né, o caminho. Agora no Brasil, para você ser um atleta, né? Um atleta de ponta, é um caminho. É um caminho muito longo. Eu pergunto, a gente é vamos dizer assim, nordestino é uma raça preguiçosa? O sertanejo ali que trabalha de sol a sol, a gente pode chamar esse pessoal de preguiçoso. Não é falta de vontade. É falta de investimento. E sem contar que o esporte, ele está casado com a educação. Porque esporte é educação também. Isso. E hoje a gente vê essa juventude, assim, então o povo reclama muito, né? É a rede social, é a internet. Mas se a gente for parar para olhar, até as próprias escolas, hoje ela não tem aquele investimento que tem com o esporte, né? Não tem aquele incentivo. E às vezes tem aquele atleta que está lá e quando vai chegando, aí não tem as condições, não tem o patrocínio. Hoje a gente tem empresas pontuais que patrocinam atletas, mas a não ser aquelas, as demais não tem. E veja uma coisa que está na mão delas, que uma empresa daqui, ela pode ser uma investidora de um atleta que ele pode chegar a uma Olimpíada. Nesse caso aqui, não é diferente da cultura, que tem a possibilidade de pessoa jurídica, de pessoa física, né? Uhum. Vamos dizer assim, um cantor, um artesão, aquela pessoa física você pode investir. Na cultura e na reciclagem, no esporte e na reciclagem, você faz a destinação para projetos. Mas aquele tem dentro da lei de incentivo ao esporte, tem projetos tanto de base como de rendimento. Exato. Então pode ter um grande projeto para formar atletas de alto rendimento. Exatamente. Não financiar uma pessoa, a Sheila que quer ser maratonista, não. Mas um projeto onde a Sheila está ligada, onde o João, o José estão ligados, que criem esses atletas de ponta. Eu acho que, como você falou, assim, a gente costuma muito culpabilizar terceiros, né, de repente por falta de incentivo no esporte. E tudo bem, cada um tem sua responsabilidade, mas o que é que eu estou fazendo em prol daquilo? Será que tá nas minhas mãos ali, algo que ao meu alcance? De repente eu sou empresário, tenho uma grande empresa, quero que meu filho se desenvolva no esporte, mas eu vejo que aquele caminho é muito árduo. E aí, de repente, eu posso ter fundos para investir no meu filho, mas eu preciso que o governo incentive aquele determinado esporte, aquele determinado projeto. E aí, se eu sou empresário, se eu tenho empresa, se eu pago o imposto de renda ali mensal, eu posso fazer a destinação e aí contribuir para essa cadeia, né? E é onde eu vejo aí a importância, né, que o contador tem para a sociedade também. Porque vocês têm esse papel transformador, né? Trazer informação, né? Trazer a informação para esses empresários. A Receita permite, né, fazer isso. Vocês podem estar contribuindo, né, levando essas informações para esses empresários, porque eles confiam muito em vocês, né? Então, o contador, ele tem um papel super importante na sociedade que muitas pessoas até desconhecem. Sim, e até os próprios contadores desconhecem isso, né? Sim. Então, vocês têm esse papel aí transformador de levar essas informações, de estar levando essa segurança para esses empresários, porque muitas vezes falta isso, né? A falta de conhecimento técnico e a falta dessa informação de que ele tem esse poder realmente transformador aí, todo mundo junto, né? A Receita permite, o contador convence, o empresário decide e as instituições e os projetos beneficiam os seus usuários, né? Lembrando que tanto na cultura como no esporte, tem criança e adolescente ali também, que vai estar se formando um caráter, né? Estamos formando cidadãos, né? Ali com valores, com a nossa cultura, com o esporte como uma oportunidade de vida, porque são pessoas muitas vezes que estão em vulnerabilidade social extremas. Então, é isso, né? Então, a importância da destinação, ela é tremenda. O papel do contador nisso eu não sei nem como mencionar a importância que vocês têm para a sociedade, né? A Receita permite, o Ministério da Fazenda, o governo, mas tá aí esse papel de vocês, transformador também, de levar essa informação para as pessoas, de incentivar.
Então é muito bom isso que a gente está aqui conversando nosso hoje. Desafio e esse podcast contribui muito também, né? A gente tem que propagar. Muito. É um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que da Receita, do ICIA, das outras instituições, dos contadores, Exato. acho que cada um vai se abraçando. São mudanças, ali, né? São mudanças. E vai, São mudanças e o que a gente importa, precisa alcançar, né? o que importa é que os números vão refletindo, né, que a cada ano tem um acréscimo, tem um aumento. Como o Arthur falou, ainda está longe do que a gente tem capacidade, muito longe. Mas assim, vamos correr atrás para fomentar aquilo e que no próximo ano dobre, triplique, e assim, a gente tem que colocar a meta e correr atrás, né? Eu acho Dobrar a meta. Dobrar a meta, é isso mesmo. Eu acho que o principal ponto é justamente isso que a gente está fazendo agora, debatendo, que você trouxe para a gente. Essa transparência de mostrar, porque para muitos isso não existe, não é capaz. Então é uma questão que a gente tem, como eu volto a dizer, quebrar esse tabu de não só tributo, não ser só cobrança. O contador só traz cobrança, só traz imposto para eu pagar. Mas o seu imposto, ele também pode ser um meio de transformação e de ação social. Né? Eu acho que tudo assim, tudo no meio social, onde há desinformação, você dá brecha para construir tabus, né? Para se construir estigmas. Então assim, como o Arthur estava falando, o papel importante que a Receita tem, sócio e econômico. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem pessoas que olham para a Receita com aquele olhar mais... até se brinca na internet, né? O leão vai nos pegar e etc. E não, tudo bem, brincadeira saudável, faz parte ali, boas risadas. Mas eu digo assim, a gente tem que olhar a fundo, de forma séria, qual o papel da Receita Federal, qual o papel do ICIA, qual o papel... O ICIA, por exemplo, ele atua muito na nossa região, diretamente. Como ele é mais centralizado ali, e a gente consegue apalpar, né? Acompanhar, você vê isso. A Receita, ela atua na nossa região também, porém ela tem um Brasil todo ali para cuidar. Então, talvez as pessoas não se sensibilizem tanto, porque de repente não vê ali, ou vê, mas não sabe que a Receita está por trás daquilo, né? Distante, muito distante, é um órgão nacional que... Então, assim, eu acho que o primeiro papel nosso é realmente levar informação do que é benefício, do lado positivo da coisa. Obrigações e responsabilidades todos nós temos, a empresa tem e etc. Então, assim, a Receita, ela vem com o papel principal de pegar a receita dos entes ali, né, e fazer todo o processo arrecadatório, fiscalizatório, que a fiscalização ela é um ponto positivo. Sim. Porque onde não tem ordem, você tem o caos, né, a bagunça, etc. Então, tudo isso, eu acho que junto, todo mundo abraçado, a gente consegue pegar uma fatia dos rendimentos e destinando ali para onde mais importa, de acordo com o caráter e a cultura de cada pessoa. E a pessoa jurídica e física tendo protagonismo principal ali, né? Então você já iria empregar esse imposto de qualquer forma, mas o protagonista é você poder dizer, eu quero que seja aqui, porque eu vejo sentido nesse projeto, esse outro projeto aqui, né? Mesmo reciclagem. Praticamente todas as empresas elas demandam algo que precisa ser reciclado ou descarte de insumos que foram ali no meio, foram transformados e agora não servem mais e precisam ser descartados. Então um projeto de reciclagem importa para todos, né? E novamente a gente não vê o outro lado também, as pessoas até por não saberem que podem fazer projetos, não se interessam, não se estruturam, né? É o lado das pessoas que fazem essas ações, né? Que recebem os recursos. Então, interessante. Muito bom, até 10%, né, do imposto devido, né? Que até 10% no somatório, pegando todos esses incentivos, né? Eu posso destinar 10% e distribuir para aí 4 cultura, 2% para esportes ou até reciclagem e esporte. Pronas, o que é Pronas? Esse nome sozinho não diz nada, mas o programa de apoio às pessoas com necessidades especiais, mas assim, né? Pessoas com deficiência, PCD. Então, é a mesma lei, 12.715, do PRONON, que é PRONON, Programa de Atenção Oncológica, né? Programa de Atenção Oncológica, que a Amanda conhece bem.
E o que é que diz, dentre o que pode ser investido nesses projetos, que aqui ainda estou falando de projetos, certo? Não estou falando de fundo. O que é que pode ser investido nesses fundos? Pesquisa, rastreamento, diagnóstico precoce, todo o tratamento, né? Você pode estar investindo nisso daí. Não só isso, tem as afecções, que chama afecções correlatas, que, por exemplo, do câncer pode vir a dor física, a dor mental, pode virar uma depressão, né? Infecções virais, infecções bacterianas, por causa da imunidade. Então, tudo isso está em afecções correlatas. Então, isso tudo é objeto de ação dentro aqui do PRONON e do PRONON, né? Nesse caso, mas o PRONAS também. Ostomias, por exemplo, a pessoa sofre um acidente que tem, assim, precisa amputar a parte do corpo e precisa, por algum motivo, precisa fazer uma ligação externa do intestino para o lado externo. Então, são as ostomias, né? Então, colostomia é a ostomia do cólon, ileostomia do ilho, e assim por seguinte. Então, isso tudo é objeto de ação. Ação, né? Ação é sempre bom a gente ter bem claro para a gente o que é ação, né? Ação é agir. É algo que está precisando de um cuidado. Se aquele cuidado não for prestado, a consequência muitas vezes é a morte. E a morte vem com traumas, vem com transtornos sociais, vem com transtornos familiares. Vem com desestrutura, né? Uma série de questões, né? E você, investidor, pessoa física, pessoa jurídica, pode ter o poder de evitar essas situações. Então, seja através do PRONON, do PRONAS, isso daqui é o Ministério da Saúde. Então, para você saber quais são os programas que estão incluídos no PRONAS e no PRONON, e acesse o Ministério da Saúde. Depois eu deixo o link aqui para ficar no podcast, né? No incentivo ao esporte tem o Ministério dos Esportes e assim por diante. Perfeito. E o que mais a gente conhece é Fundo da Criança, né? E do Idoso, né? FCA e FI, Fundo do Idoso. Corresponde a 1% só, né? Então, veja a expansão que a gente pode fazer nos investimentos. Até os próprios encartes aqui da Receita Federal, ele dá muita ênfase, né, aos fundos, porque é algo que são mais antigos, tá culturalmente um pouco mais bem aceito, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente data de 91, o idoso, o ECA. Então, os fundos datam mais ou menos dessa época, aí 90, 91, no início né, dos anos 90 ali. Então, teve muito tempo de desenvolver, está muito aquém do desejado ainda, diga-se de passagem, mas já é um tempo de desenvolvimento. Então, é mais conhecido da população. Mas temos outra gama de situações de interesses sociais, de interesses capitais, vamos dizer assim, que o investimento, como já foi dito, ele traz retornos para a economia local, né? A empresa pode associar a sua imagem a esses investimentos, né? Esses projetos. E Fundo da Criança e Adolescente, a Amanda pode falar com bastante propriedade, né? Principalmente do Fundo da Criança, né? Mas funciona basicamente da seguinte forma: diferentemente dos outros 8 pontos percentuais que eu dou a projetos, vamos esquecer doar. Doar, quando eu pego do meu bolso, eu tenho R$10 no bolso, pego 2 e fico com 8. Eu estou falando em investimento, destinação. Dos meus 10, que eu já ia te dar os 10, desses 10 eu digo, desses 10, dê 2 para ela, dê 1 para ela. Entendeu? Destino, né? Eu estou falando disso. Você doa a fundos municipais, estaduais e ou federais. Então a gente tem aqui muita proximidade com o fundo
da criança e adolescente do município de Caruaru. Então, é até difícil botar isso na declaração, porque cada município pode constituir seu próprio fundo, com seus próprios regimentos, com suas próprias leis internas, aprovando seus projetos de acordo com as suas próprias resoluções, e fica difícil controlar isso, entendeu? Mas é claro que a gente pode tentar fomentar alguma uniformidade, que as prefeituras se conversem, criem uma plataforma única para ficar mais fácil até de transparência, de ver quem que está lá dentro. E você pode, a pessoa se estrutura, a pessoa jurídica se estrutura, se cadastra no fundo, tem um chamamento lá, se cadastra, está habilitada, e tem uma segunda etapa, vamos assim, que se chama chancela, que você pode, uma vez você chancelado, tem que estar previsto no estatuto do fundo, na resolução. Uma vez chancelado, eu posso dizer, desse valor que eu destinei a esse fundo, destinei R$1.000. Eu quero que esse R$1.000 não vá para o fundo, quero que vá para essa instituição específica que está no fundo, mas eu quero direcionar, não só para o fundo, quero direcionar esse projeto. Então, no meio da chancela. Mas aí a Amanda, com muito mais propriedade, pode falar. E o que acontece, né? Digamos, a empresa que ela quer fazer essa destinação, ela vai destinar ao fundo, né? O recurso, ele é destinado à conta do fundo, porque o fundo é que vai gerir, né? Que vai ver como esse recurso está sendo realmente investido. A Receita, ela permite fazer essa destinação, esse investimento social, mas ela não fiscaliza a instituição como ela está realmente aplicando. Então, a instituição, ela precisa estar cadastrada no fundo municipal, ela precisa de uma carta de captação onde permite ela receber esses recursos, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Mas para isso tem que fazer um projeto prévio, né? Então esse projeto a gente vai estar ali já determinando com metas, que metas vamos alcançar, quantas crianças vamos estar atendendo, como vai ser utilizado esses recursos, né, num plano financeiro também, a que se está destinando esse recurso, se é para medicamento, se é para investimento. Não só é receber. Né? Não é só receber, então a gente tem toda uma prestação de conta que é necessário fazer ao fundo, né, agora falando como instituição e como fundo. Então assim, realmente é toda uma estrutura, uma organização. Então a empresa decide, vou fazer essa destinação de 1%, destina para o fundo, aí vai avisa, olha ICIA, olha Lar da Criança, ou qual instituição seja, olha, eu fiz um depósito na conta do fundo, mas eu quero direcionar para vocês, né? Manda o comprovante para a gente como instituição, a instituição entra em contato com o fundo, mostra as devidas comprovações, o depósito que o empresário fez, juntamente com uma cartinha, onde ele está ali realmente, de uma forma tangível, falando do seu desejo de destinar aquela instituição ou aquele projeto. Então, com tudo isso, passamos ao fundo municipal esses documentos e mais na frente a gente faz um termo de fomento com todos os recursos que captamos, pessoa física, pessoa jurídica, onde é formalizado, onde a gente precisa ter uma conta específica só para isso, só pode haver movimentação realmente desse projeto ali, né, para, de certo modo, facilitar, né, a comprovação lá na frente de que realmente os recursos foram utilizados com o propósito, né, que a gente propôs inicialmente no projeto, e esses recursos auxiliam muito, né, ele está garantindo o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, né. Se a gente for observar, cada ponto desse, ele é de uma parcela da sociedade. O ICI é o câncer, né, mas a gente também fala que são cânceres sociais, né, a falta de um incentivo para a cultura, de um incentivo para o esporte, o PRONAS, o PRONOM, tudo isso atende crianças também, né? É uma parcela das nossas crianças da sociedade. Então é muito importante fazer essas destinações para os projetos e para os fundos também, né? Que tem ali as suas instituições habilitadas. Então o empresário, inclusive, algumas instituições e o ICIA também, a gente pensa em também, de certo modo,
agradecer de alguma forma essa destinação, né? Por exemplo, uma empresa que ela tem uma produção de arroz ou tem uma produção de algum outro produto, a gente tem um selo desenvolvido onde ela vai poder colocar na embalagem dela, né? Sim. Que ela é uma empresa que tem responsabilidade social e que está ajudando a gente ali. Mas dentro do próprio fundo, não só tem a garantia do direito à vida e à saúde, tem a garantia do esporte, às nossas crianças, ao lazer, à alimentação. Então, lá no fundo, nós temos outras instituições além do ICIA que cuida de outras parcelas da sociedade das crianças, né? Da educação, da segurança alimentar também. A gente tem uma instituição que é o Lar da Criança, que me tocou muito o coração quando eu fui até lá, que eles cuidam das crianças ali do centenário, da educação dessas crianças. Mas muitas dessas crianças não vão para lá pela educação, é pelo alimento. Então, dentro do fundo municipal, a gente abre essa possibilidade que essas instituições se cadastrem e dentro dos projetos a gente vai estar ali garantindo, né, o direito à vida, o direito ao esporte, o direito à educação, o direito à alimentação. E às vezes esse direito à alimentação está trazendo a educação para essas crianças. Exato. E propondo desculpa, uma maneira atrativa, né? um destino, uma vida diferente para essas crianças. Então, é muito importante essas destinações para os fundos. E a gente que luta tanto, eu acho assim, a gente que luta tanto preza pela, vamos dizer, a igualdade social, né, de certa forma, de ter condições boas, tanto para aquela pessoa que nasce ali em um local, em um ambiente, né, que propicia um acesso mais fácil. A gente também quer que isso aplique a pessoas que nascem em ambientes mais vulneráveis, né? Só que aí como é que a gente pode fazer isso? Porque o problema, se você olha ele de forma macro, né, vai ser muito difícil você conseguir resolver ele. Mas vamos destrinchar o problema, vamos tornar ele em pequenas camadas, e aí uma parte dessa camada, como é que eu posso agir? É destinando, é fazendo um investimento, como o Arthur falou. Então, assim, isso fomenta muito, ajuda muito para que o ICIA consiga, né, por exemplo, dentre outras instituições, aplicar da melhor maneira possível, né? Eu gostaria até de pedir, Amanda, se você tiver algum exemplo de como o ICIA na prática, como já esse investimento já se tornou bastante positivo. A ICIA reformou a sede dela, a ICIA conseguiu mais leitos lá para atender o pessoal. Como que foi assim na prática? A gente está com o projeto, né, que ele visa agora, atualmente, a gente vai fazer até umas modificações no próximo ano, que ele visa garantir, né, esse acesso à saúde. Aonde? No ambulatório. O ambulatório do ICIA, ele é a porta inicial de tudo. Muitas crianças chegam com doenças raras também no ICIA, né? A gente fica muito no foco de que o ICIA trata só crianças com câncer. Não, mas a gente também abre o caminho para doenças raras, para que essas crianças também encontrem esse tratamento, doenças do sangue, e também agora a gente está atendendo um público geral também, com cirurgias, né, com a internação na UTI também, e não só para o público com câncer, mas crianças no geral. Então a gente está se transformando em um grande hospital que a gente está vendo que tem que abraçar também outras coisas, porque existe essa demanda aqui, né? Então, eu acho que é uma informação que muita gente ainda não sabe. Então, o ambulatório do ICIA é um setor que ele tem muito custo, e é onde o projeto do imposto de renda atua atualmente, né? Ele auxilia. Por quê? Temos toda uma equipe multidisciplinar ali, para atender essas famílias que muitas vezes chegam ali, muitas vezes não, sempre chegam desesperadas com a possibilidade de um diagnóstico triste, né? Assim, para os pais, às vezes as crianças nem se dão conta do que está acontecendo com elas, só sentem que estão doentes, né? Tô dodói, não tô bem. Mas a mãe e o pai chegam muito abalada psicologicamente. Então, no ambulatório, a gente abraça essas pessoas com assistência social, porque são pessoas muitas vezes de vulnerabilidade. Atendemos essas pessoas, atendimento psicológico também. Então, tem os médicos, tem os exames de sangue, exames de imagem. Tudo isso custa muito caro. Sim. É um custo enorme. Um paciente, ele permanece conosco durante muitos anos. Dá-te conta que só se pode falar com uma pessoa está curada do câncer após 5 anos que a doença regrediu.
Então a gente tem que fazer esse acompanhamento durante o tratamento, que a gente não sabe durante quanto tempo vai ser, e por mais 5 anos. E tudo isso gera custos de exames, de sangue, várias vezes que essa criança tem que ir a toda essa equipe multidisciplinar, onde entra dentista, tratamento odontológico, tratamento de laser terapia, para que as quimioterapias ou radioterapia não venham causar mucosite, essas crianças consigam se alimentar, né, e não venham, a imunidade já baixa, mas se você não se alimenta e não descansa, né, então a gente tem todo esse cuidado. Então, o projeto do imposto de renda, ele tá ali para garantir esse acesso à saúde dessas crianças. Às vezes chegam crianças lá que passaram por diversos médicos municipais, hospitais estaduais, e essas crianças... Particulares também. E essas crianças não conseguem um diagnóstico. Olha a importância do ICIA. Né? Essas crianças vão ali porque se assemelham ao câncer infantil. Os médicos chegam a uma conclusão de que pode ser um câncer. Sim. Porque eles não estão... vezes é alguma coisa rara. E é uma doença rara. Já aconteceu de várias crianças chegarem lá com sinais e sintomas de cânceres, mas não ser o câncer, ser outra doença rara. E a gente fazer os encaminhamentos. Mas o ICIA teve todo o custo, né? E todo o abraço e todo o apoio àquela família que chegou ali desesperada sem entender o que estava acontecendo na vida do seu filhinho, né? Quem aqui tem filho? Vocês nem fala, nem imagina se nem fosse seu filho. Imagina se fosse seu filho, de você buscar médicos, buscar toda uma atenção e não conseguir. Graças a Deus aqui todo mundo tem seus trabalhos, né? Uma vida, digamos, financeira estabilizada. Mas e quem não tem? E que tem 4, 5 crianças? Então a gente realmente tá ali para abraçar essas pessoas. Acolher, né? Acolher. E o projeto do imposto de renda, ele tá ali para auxiliar nesses custeios. Esses profissionais, as pessoas dizem, por que não coloca voluntários? Como é que a gente vai ter um médico como voluntário? Ele também precisa... Como é que a gente vai dar continuidade ao tratamento e atenção a uma criança? Aí se a gente tem um médico de voluntário hoje, ele não vai. E as crianças vão deixar de ser atendidas? Não. Ele tá lidando com a saúde, né? Que é o bem mais precioso. Que é o direito, né, à vida, né, dessas crianças. A continuidade do tratamento. E também o ICIA também tem um grande quadro voluntário também, né? Sim. Só que a demanda que existe de saúde não dá para ser voluntária. Isso. Então a demanda de saúde, ela não pode ser voluntária, porque ela tem uma responsabilidade com esses pacientes. É algo muito sério. Então, o programa do imposto de renda, ele vem assim, salvando vidas, garantindo que a gente tenha recurso para que a gente possa aplicar esse direito à vida e esse acesso ao tratamento das crianças, né? No começo foi bem difícil. A gente, quando lançou a campanha em 2019, a gente não teve um resultado positivo. A gente fez um investimento, porque as instituições, elas precisam investir em quem? Principalmente na gente, que não tinha cultura de destinação. Sim. E CIA foi que deu start inicial aqui em Caruaru. Então, as pessoas não tinham segurança em fazer a destinação. Por mais que a Receita seja um órgão super, né, transparente, sério, as pessoas ficam sem entender o processo. Os contadores, alguns já sabiam, outros nunca ouviram nem falar há 5 anos atrás, quando a gente começou. Então foi muito duro. A gente fez um investimento de mídias para fazer essa divulgação, fazer essa amplitude. E o que foi que houve? A gente teve um resultado negativo, porque se contratou funcionários, se gastou com panfletinho, com TV, com rádio, e não teve um resultado esperado. A gente teve um prejuízo. É porque no início, né, a engrenagem é mais lenta. Foi difícil. Já no segundo ano a gente reestruturou, né, todas as estratégias internas, né, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer as parcerias, vamos estar mais junto desses órgãos. Aí veio o quê? A pandemia. Mas mesmo com a pandemia, fechou tudo, mas logo foi o quê? Era essencial a contabilidade. Então a gente chegava lá, né, com álcool, com máscara, visitando os contadores para tentar conscientizar. Então, nosso segundo ano, o primeiro deu prejuízo, o segundo foi a pandemia, o terceiro também, mas a gente teve resultados expressivos quando a gente conseguiu estar junto com vocês. A comunicação, né? A gente saiu de um resultado bem negativo,
que foi prejuízo Sim. pra gente. A gente deixou de investir nas nossas crianças, mas foi um investimento para tentar trazer algo bom, que depois trouxe um resultado positivo no outro ano. A gente conseguiu R$156 mil no segundo ano. E esse ano, como é que a gente tá? Ah! Vamos para esse ano que a gente conseguiu. A gente tem um Que a gente teve um trabalho assim, né? Já vem de Isso. trabalho de 5 anos. Esse ano a gente fez, Isso. intensificou também, né? Olha. Eu acho que foi para muitas bandeiras de contadores também. Sim. E, inclusive, eu tive caso de clientes, acredito que o Lucas também, de eles mesmos já chegar dizendo, eu quero que destine para Sim. tal, faça destinação para tanto, divida para o idoso, Autonomia para o já. adolescente. A informação chegou onde a gente queria, né? isso que a Chegou gente onde quer, queria. que as Hoje eles estão pessoas- conscientes. Isso. E aqueles que não estão, pode sim, faça, entendeu? Isso. Então, a gente saiu de um resultado negativo o primeiro ano, né? Para um resultado muito positivo. Esse ano, a gente já passou de R$500 mil. Notícia Que notícia E assim, maravilhosa. é bem fantástico esse número, por quê? Os outros anos, nós percebemos que o contribuinte e as pessoas e os contadores também acabavam que não mandavam pra gente o DARF e o comprovante de pagamento. Que é Ou mandava o importantíssimo, né? DARF ou mandava o comprovante. Muitas vezes não mandavam os dois. Então, houve uma conscientização maior junto aos nossos colegas, né, aí da contabilidade e aos nossos amigos contribuintes, de que tem que enviar esses dados para a gente, para que esse recurso possa finalmente chegar para a instituição. Nos outros anos, a gente fez um trabalho de... A destinação acaba no dia 30, né, de maio, mas a gente faz um trabalho interno até setembro para conseguir visitar esses contadores, conseguir trazer esses DAFs pra gente. Alguns contadores vêm de outras cidades visitar o ICIA para trazer em mãos esses DAFs. Às vezes o contribuinte não está com comprovante de pagamento, demora. A gente demorou os anos anteriores até setembro para conseguir todos esses documentos. Então, ano passado, para conseguir R$420 mil, a gente demorou até setembro. No último dia que a gente deu como prazo, assim, a gente não pode esperar mais, que esse dinheiro tem que vir. Chegou um DARF de 10 mil, né? Então, assim, no último dia, em setembro, olha o tanto que demorou. Esse ano, a gente já passou dos R$500 mil. Estamos em já, junho, né? Em junho. Ainda 30 dias, né? Ainda não Coisa fez boa. um mês da nossa campanha. Que Então, bom. isso é um resultado muito positivo em relação à conscientização das pessoas, da importância que a sua destinação tem, né? Que está dando um destino diferente. E uma coisa também que a gente também pode focar, e lá no... E assim, até a gente contadores mesmo, com a senha do Gov, que facilita também, ao mesmo tempo que ela nos trava, ela também nos facilita. Porque nem sempre é um processo da gente conseguir o acesso pela senha Gov. Mas a gente também tem uma opção de comprovante de arrecadação. Então, às vezes, mesmo que o contribuinte não tenha, a gente, com o acesso, a gente pode imprimir o DAF e anexar, que eu acredito que é o que vocês hoje estão recebendo bastante. Isso. Que a gente não espera para que o contribuinte vá, que pague, que mande, porque às vezes a gente faz esse trabalho, manda o comprovante, depois eu faço. E hoje, por ser tudo digital, então eles não têm, eu já paguei, mas não esqueceu o hábito de mandar o comprovante do papel impresso. Então, hoje a gente utiliza muito essa questão do comprovante de pagamento, que é emitido diretamente no site da Receita Federal, que lá ele diz a data que foi pago, o valor, quem é a instituição. Então, isso facilitou também muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Facilitou demais pra gente. Aproveitando que você tá com menos de 30 dias, já tem aí. Isso, diante dessa... Então, eu acho que os anos vão passando e a gente vai conseguindo, de certo modo, trazer melhorias, né? Digamos que na execução do processo, destinar é bem fácil, são pouquinhos, né, passos dentro do programa da Receita Federal, mas para que esse recurso chegue à instituição, ao projeto que você realmente quer, tem um processinho aí, né, que você precisa mandar o DAF, o comprovante de arrecadação ou o comprovante de pagamento para a instituição, para que o fundo municipal repasse esse recurso para ela, porque senão o recurso fica lá no fundo. A gente também teve uma importância grande esse ano, Muito. porque o CONDIC
Dica, ele veio também. Sim. Então a gente também ele começou a interagir conosco também, entender essa linguagem. Então isso somou muita força, porque muita gente ainda tem, por ele ser um órgão municipal, e muita gente ainda está atrelada a muitas coisas, decisões, a questão política, né? Isso. Hoje em dia, eu acredito que hoje também o que está acontecendo no nosso país é muito esse embate político. E o povo está esquecendo do outro lado, que é o lado social, que a vida continua, é independente de um partidário político, né? Isso. Então a gente ainda se pega em muitas barreiras com isso. Então a partir do momento que a gente começa também esse trabalho, começa a mostrar isso, então foi o que a gente fez, trouxe o Condica, trouxe os outros lares também, né? Que a gente também não só apoiou o ICIA, às vezes as pessoas dizem assim, só está trabalhando para o ICIA. Não. O ICIA levantou a bandeira e dentro disso, outras pessoas, outras instituições, outros fundos estão vindo somar, porque lá no escritório a gente teve destinação para vários fundos. Sim. A gente teve lá da criança, que a gente foi visitar o CEPA, a gente foi visitar projetos que a gente nem tinha tanto conhecimento. A gente foi para o lado idoso também. Então é um trabalho que todos também precisam, né? Quem está lá, e tem muita gente também que tem projetos também muitos bons, igual o ICIA e esses outros lares, mas ainda estão com aquela questão só de dependente de doação privada. Não entende o potencial que ele pode ter de uma parceria diretamente, né? Isso. De uma formalização com a Receita Federal. Então, para a gente concluir que o nosso bate-papo está muito bom, são muitas informações, então eu acredito que a gente deva estar aqui em outro podcast, outra Capicast. Arthur já está mega convidado para a gente vir debater outros assuntos, não é? Porque a gente vê que são assuntos muito extensos, que não só é a contabilidade em si, né? A gente tem todo um projeto social dentro dos órgãos, né? Que quando a gente fala na Receita Federal, fala na municipal, fala na estadual, então a gente vê que a gente também tem, dentro desses órgãos, a gente tem muito o que absorver, que eles têm um lado social muito grande, também juntamente conosco, mas a gente precisa desse processo de educação. A gente pode dizer que é um projeto de educação, sim, que é da gente levar o conhecimento, levar a informação, que às vezes a gente deixa tudo isso aí perdido, por quê? Falta de uma informação, falta de um conhecimento. Então, para a gente encerrar esse assunto, né? Então, Arthur, você teria alguns dados do que a gente conseguiu destinar desse ano, o potencial que a gente conseguiu arrecadar dentro desse ano? Eu acho que é aqui, né? Vamos lá ver se a gente... No slide. Desculpa. Isso daqui é pessoa física, aqui é o DRE e o efeito caixa. Vê que o valor do tributo pago é o mesmo, não muda exatamente nada aqui para o contador. Pode passar. Pode passar. Muito bom. Aqui é pessoa física. Física tem um potencial de 9%. Não são só Olha os que 3. coisa boa. 3 e 3 é o que está na declaração. No ano seguinte é o ano calendário. Sendo que durante o ano corrente também é possível fazer investimento em esporte, no Pronas e no Pronon. Então somando 9%. Arthur, uma pergunta que eu já recebi, que é uma pessoa física, que eu acho interessante, é o seguinte, doações que são feitas ao longo do ano para algumas entidades que entram em contato direto. Aquela doação, ela é o mesmo que essa destinação, não, ela é não, diferente, tem gente que às vezes confunde. Você, para estar dentro, a entidade precisa ter um projeto aprovado pelo Ministério que ela está fazendo a atividade dela, certo? Então, dentro desse projeto, sai no Diário Oficial qual é a conta que ela vai captar recursos, né, dos privados, né? E aí sim, a empresa habilitada eu consigo. Mas uma empresa comum, assim, infelizmente, não tem essa previsão legal, por questão de previsão legal. A doação que eu faço direto a ela, ainda que ela seja registrada lá no hall de empresas, mas aí eu preciso fazer através do imposto de renda, é uma das formas, né? Para destinar um pouco no imposto de renda. Se eu quiser pagar outro valor à parte, é um investimento privado meu, né? Imposto de renda, no programinha lá, você consegue fazer para apenas fundos. Perfeito. Você tem a opção lá do fundo do idoso e da criança e adolescente. Você pode fazer a destinação consequente, né? Nesse caso, com a chancela e tudo mais. Mas, ao longo do ano calendário, se você quer fazer um investimento em esporte, no Pronon, no Pronas,
que são as possibilidades. Você tem que ir nos sites respectivos, no Ministério da Cultura ou no Ministério dos Esportes e no Ministério da Saúde, ver lá o rol de projetos, escolher um, ver qual é a conta, pedir o recibozinho e você pode colocar isso na sua declaração do imposto de renda. Perfeito. Pessoa jurídica você faz via contabilidade. Vamos estender a esse gráfico, e a gente viu ali em Caruaru. Eu tô super feliz. Em Caruaru se destacando. Esse número daqui Nossa. é diferente do habitual. Isso tudo são dados públicos, certo? É diferente do habitual que eu peguei. Essa visão é o seguinte: o quanto dos locais destinaram. Que tem uma outra visão, que é o quanto o município recebeu. Mas eu posso ter uma pessoa de Recife. Sim, de qualquer lugar do Brasil. Então, Entendi. o quanto de pessoas que têm domicílio em Caruaru. Tô Que eu entendendo. quero ver o quê? Como é que está o potencial dos nossos locais que a gente Certo. tem contato mais direto. Né? Então a gente tem que... A gente tá, apesar de ter crescido bastante, ó, entre... Aqui é 25, 24, 23 e 22. Entre 22 e 25, que isso aqui já é 25, a gente dobrou praticamente. Dobrou. Mas mesmo dobrando, a gente está a 6% do potencial. 6%. 6% do potencial. Então, mas veja como Caruaru está bem. Por exemplo, Jaboatão tem o dobro de habitantes de Caruaru. Mas Caruaru doa, os habitantes, os locais de Caruaru doam 2 vezes mais do que os locais de Jaboatão. Parabéns, Então, isso Caruaru. Que felicidade. Isso é Parabéns questão nosso cultural, trabalho. isso é ICIA trabalhando, trabalho, é a mídia né? local, é Receita Federal trabalhando, Exato. engajando. Essas oportunidades daqui que as pessoas Exato. assistem, desconhecem, passam a conhecer, se interessam. E só uma coisa, o imposto de renda pessoa física, isso daqui é uma aplicação. É uma aplicação, pense assim, isso daqui é uma aplicação IPCA, certo? É como se fosse 100% Selic isento de imposto de renda. Se você entrar na sua XP, no seu Banco do Brasil, onde você tem conta e for aplicar, você vê lá, 100%, aplicação 100% Selic isento de imposto de renda, é isso daqui. Porque você vai destinar, você vai receber aquilo de volta, se você tiver, na sua declaração vier a restituir, você vai pagar um DARF, né? Se for a pagar, você vai deduzir do valor. Mas você vai receber aquilo de volta corrigido com Selic. Selic não está baixa, né? 15%. E com 1% no mês do pagamento isento de imposto de renda. É uma baita aplicação, é difícil de ver no mercado. Então, fora a questão social, às vezes as pessoas não se apegam muito, assim, estão um pouco distantes, um pouco empáticas nesse sentido, mas a questão econômica, financeira, isso é um baita investimento. Um baita investimento. Impacto, Que né? bom. Que incrível. Um saldo muito Aqui eu positivo, peguei né? alguns. Ótimo. Pode ir passando, a gente comenta rapidinho dos outros. Isso daqui são os maiores aumentos relativos, certo? Algo aconteceu nesses municípios que alguns multiplicaram por 20, 30. Aí, Pujuca deu uma Pujuca, Agrestina, Agrestina. Aliança. Agrestina. Então eu peguei os Coisa maiores aí, só pra gente ter Posso noção. passar? Aqui, ó, 1496% cérebro. De repente o pessoal acordou lá, a capa passou lá no cérebro. Isso daqui são as reduções relativas. Então, alguns municípios zeraram. Também em razão do seguinte, tem muitos municípios que não formalizaram seus fundos ainda. Sim. Então nem aparece no na base aplicativo do da imposto de renda né? como opção. Então é um trabalho que a gente está tendo, eu e Rafael, de visitar cada município de Pernambuco, falar com os prefeitos, secretários. A gente já tem acesso às informações, já bota num dashboardzinho assim, prefeito, olha, teu fundo aqui está irregular. Não tem por que tá irregular, vamos ajeitar isso, o que é que precisa. A gente bota Vocês receita à estão fazendo esse disposição. trabalho, né? Bacana. A gente já regularizou muitos, tava bagunçado. Coisa boa. E o pessoal tem... Assim, a gente chama atenção, o pessoal se interessa, que é interesse público, né?
E ainda bem que a gente está conseguindo. Nossa! A gente está muito bem situado. Caruaru só fica atrás de Arco Verde, mas Arco Verde tem um chamariz muito grande que é a Fundação Terra. Então é um nível de uma que antes a gente fazia muito para o Terra, né? Antes se fazia, o povo já dizia logo, eu quero ir para o Terra. Então, é bom que surjam essas instituições que aumentam o nível de acreditamento no projeto. Então, tem Tamandaré, cresceu bastante, tem outro grau por causa do Pariaí. Ali. Tá, a gente vê aqui, ó. Sim. Ó, de 1.800 ele foi para 128 mil. Quantos por cento aí, né? Então, Nossa, que coisa tão boa esses números. Não só por Caruaru, mas por todos, né? Não, isso daqui é por potencial, certo? Olha pra ali isso. potencial Camutanga. Nossa, quanto Camutanga tem um potencial enorme, né? Tem um potencial grande de contribuintes, né, na região. São Bento do Una, a gente está recebendo de São Bento do Una. Mas a maioria se situa aqui, ó, de 6 para baixo, tá vendo? E a grande maioria é 1%. Então, veja como a gente pode avançar aqui. Pode destacar muito Santa Cruz, Capibaribe, tá vendo? Tem muita economia muito boa. Camutanga não é uma destinação que não é tão saudável porque está muito concentrada. Acho que é 1, 2, 3 pessoas que dão esse levanto, sabe? Então vamos dizer que se 1, 2 ou 3 pessoas passem, isso daí vai para 0. Então Caruaru já é mais saudável, que tem um volume maior, né? Maior, né? É melhor, assim, é bom que o recurso seja destinado, seja investido. Mas é ainda mais saudável que isso seja mais pulverizado. Perfeito. Quanto mais pessoas, né? Porque se eu, tá mais equilibrado, se eu né? não puder naquele ano, mas vai ter uma massa de outras pessoas, então não vai influenciar tanto, né? Isso vai muito concentrado. Posso passar? Pode. Acabou. Perfeito. Show de bola. Muito bom mesmo. Muito feliz, né? Um resultado muito bom, então a gente fica super feliz. Foi um Acapcast um pouco extenso, mas foi porque a gente estava aqui para mostrar dados, números. E se falando de dados e números, não pode ser rápido. Tem que ser bastante delicado e demonstrativo. Então, muito obrigado, Arthur. Muito obrigada, Amanda. É de extrema importância nessa parceria que nós temos. E a gente vê que o dilema que a gente começou é uma frase que a gente tem muito forte na CAP, é porque junto a gente somos mais fortes. Sim. E é nessa união que a gente está vendo os resultados. Com certeza. É um trabalho, como eu falei, né, de formiguinha, né? A gente vai fazendo ali dia após dia. Mas o interessante é que a gente está vendo o resultado gradual de ano por ano, né? Então, o ICIA trouxe bons números, né? A Receita Federal também trouxe bons números. Então, isso anima, né? Isso mostra que o que a gente faz está sendo aplicado onde deve ser aplicado, né? É o investimento, como o Arthur falou. Então, assim, que a gente trabalhe ainda mais para divulgar informação, quebrar paradigmas, né? Estigmas aí da sociedade frente à destinação ao investimento. E é isso, podem contar conosco para difundir essas informações aí. Agradeço demais. Obrigado. E a proposta não para por aqui. Então a gente, dentro da Delegacia de Caruaru, como representante da Receita Federal e como um todo, a gente tem uns 3 ou 4 projetos que eu não posso nem dar tantos spoilers porque tem andamento, mas um dos projetos é a visita às prefeituras, já está acontecendo, já faz dentro de um projeto nosso aqui em Caruaru, que é um projeto maior da região. Tem outro projeto, que é o projeto Aproxime, esse já é pro lado das empresas, né? Perfeito. A gente está tentando desenhar ainda, né? Como é que tem vai outros acontecer, projetos, né? com outros interlocutores que participam de todo esse processo de acreditação desse projeto de destinação. Que aí eu não posso dar tanto spoiler que eu não conversei com todos ainda, nem eles nem estão sabendo que vão participar. Vão participar, a gente intima, né, Arthur? E tem muitas frentes, então a gente tem que aos poucos a gente vai vencendo essas barreiras. Sim. A gente, nesse mês de julho, a gente deve se encontrar com o Ministério Público daqui também, porque ele é uma entidade parceira, mas do lado da fiscalização dos fundos. Sim. E dos projetos, certo? Afinal, é um recurso público que está sendo empregado. Então, precisa e deve, né? É um papel
das controladorias, Tribunal de Contas e Ministério Público estarem pedindo as contas, para estarem isso, essas parcerias, né, a gente falando junto assim, ajuda a acreditar os projetos, né? Então veja, a Receita Federal está apoiando, o Ministério Público, vamos dizer assim, com certeza vai se engajar, outras entidades, os contadores estão empenhados, a gente tem projetos também para os empresários, para as pessoas físicas. Então temos muita coisa na rua para começar em andamento, e acho que esses números, a tendência é crescer. Que coisa boa. Estamos confiantes. Conte conosco, né? E é isso, foi um prazer, Amanda, Arthur. A gente se encontra em outros ACAPcasts aqui, né? Não vai faltar oportunidade. Assunto tem de sobra. Mas é isso. Obrigado, Sheila. Agradeço o convite também para participar. E a gente encerra por aqui esse nosso episódio. Esperamos ter informado vocês, né, da melhor forma possível. E a ACAP está sempre à disposição aí, Receita Federal e o ICIA, para tirar dúvidas e, enfim, quebrar estigmas aí para a gente facilitar o fomento desse investimento e dessa destinação. Um abraço para todos vocês. Ai, que bom.